Se entrares num templo na Ásia, verás várias estátuas douradas, gigantes, de um homem sentado em lótus. E se entrares numa catedral na Europa, verás a imagem de um homem crucificado em mármore ou em madeira. Ao longo de milénios, a humanidade construiu mega-instituições ao redor destas duas figuras, Buda e Jesus. Ensinaram-nos a vê-los como fundadores de religiões concorrentes, a debater qual deles detém a verdade exclusiva. Mas e se eu te disser que a maior armadilha da história não foi apagar os ensinamentos deles, mas sim adorá-los? Pensa nisto. Se eu disser que Jesus ou Buda eram divindades inatingíveis, perfeitas e mágicas, o que é que acontece à minha responsabilidade? Desaparece. O meu ego suspira de alívio. Se eles são deuses, eu sou apenas humano. Logo não preciso de amar os meus inimigos, nem de dominar a minha mente, só preciso de me ajoelhar e pedir que eles me salvem. A adoração foi a forma que o sistema arranjou para neutralizar a revolução psicológica que estes dois homens trouxeram. Hoje vamos tirar-lhes o ouro e o dogma, e vamos colocá-los no chão e perceber qual foi o segredo exato que uniu os dois. Cerca de 500 anos antes de Jesus, nasceu Buda. Nasceu um príncipe no luxo absoluto. Ele vivia no topo da pirâmide material, mas ele percebeu que o cubo de ouro, onde vivia, não impedia o envelhecimento, a doença e a morte. Ele abandonou tudo aos 29 anos para tentar entender a raiz do sofrimento humano. Historicamente, ele não fundou uma religião. Ele desenvolveu um método clínico, um método de observação. Na sua época acreditava-se que para atingir o divino tinhas de castigar o corpo, jejuar até à morte, e Buda testou isso e percebeu que a exaustão física só enfraquece a mente. Então ele sentou-se debaixo de uma árvore e fez algo revolucionário. Ele apenas observou o seu próprio cérebro. A grande descoberta empírica de Buda foi a mecânica da mente reativa. Ele percebeu que o sofrimento humano não é causado pelo que nos acontece, mas pela nossa resistência àquilo que nos acontece. O nosso cérebro primitivo está sempre a fugir da dor ou a agarrar-se ao prazer. E a palavra Nirvana não significava um paraíso nas nuvens. Na sua raiz linguística, Nirvana significa apagar soprando, como se apaga uma vela. Apagar o quê? Apagar o fogo da reatividade, apagar a ansiedade. Buda ensinou que tu és o programador do teu próprio sistema nervoso. $500 anos depois, no Médio Oriente, surge Jesus. Num contexto completamente diferente. O povo de Jesus não sofria pela busca de luxo. Sofria sob o peso opressivo do Império Romano e das leis rígidas e punitivas do clero judaico. O cubo deles era o medo e a culpa. E o que é que Jesus faz? Ele ataca exatamente a mesma reatividade humana, mas usando outra linguagem. Enquanto Buda usou a linguagem da mente, o desapego e a observação, Jesus usou a linguagem do coração e das relações, o perdão e a compaixão. Repara na neurociência por trás disto. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos e oferecei a outra face, isto não é um mandamento de submissão passiva, é um choque frontal no teu sistema límbico. Biologicamente, quando alguém te ataca, a tua amígdala cerebral exige que tu ataques de volta ou fujas. É o piloto automático da sobrevivência. Quando tu escolhes não reagir, quando tu quebras o ciclo do ódio, tu assumes o controle absoluto sobre a tua biologia. Tu passas da base do cubo para a liberdade do círculo. Jesus disse, o reino de Deus não vem com sinais visíveis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não é um lugar geográfico para onde vais depois de morrer. É um estado de consciência no tempo presente. É o Nirvana. Se olhares com rigor, Buda e Jesus estavam a descrever o mesmo caminho, mapeado de pontos de partida diferentes. Buda ensinou que a raiz do sofrimento é o apego e a ignorância. Ele curou isso com a quietude. Jesus ensinou que a raiz do sofrimento é o medo e o julgamento. E ele curou isso com o amor prático. Buda disse para não te preocupares com o passado nem com o futuro.
apenas com o agora. Jesus disse: Não andais ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Olha as aves do céu. Eles não vieram criar sacerdotes, eles vieram criar adultos conscientes. Ambos atacaram a rigidez das instituições da sua época. Ambos disseram que não precisavam de templos, sacrifícios ou mediadores para acederem à verdade. E tu só precisas limpar as lentes da tua própria percepção. Qual é então o segredo que une os dois? A presença. O desmantelamento do ego. O fim do piloto automático. Honrar Buda ou honrar Jesus não é construir igrejas de ouro, nem repetir mantras sem pensar. É fazeres o que eles fizeram. É sentar-te com o teu próprio desconforto sem fugir. É deixares de julgar o teu vizinho. É lavares a tua mente do medo que o sistema te injeta todos os dias. Eles não queriam seguidores cegos. Queriam que tu caminhasses pelo teu próprio pé. Não te fiques pelo mestre. Olha para onde ele estava a apontar. Até ao próximo episódio.